Olá, escorpianos, tudo bem? Mais uma vez o nosso tarô amigo trazendo previsões gerais para todos que têm o Sol, Ascendente, Lua ou Vênus no signo de Escorpião, dentro dessa primeira quinzena de agosto de 2019. Lembrando que essa é uma tiragem geral, é interessante que vocês interpretem essa leitura dentro do contexto individual de vocês. Se vocês não se identificarem, deem uma olhada nos seus signos de ascendente, lunar ou Vênus, principalmente signos de Vênus para quem está interessado em relacionamentos ou amor para solteiros, porque é um signo que fala, é uma influência que fala muito a respeito de como a gente se relaciona com as pessoas, como a gente demonstra o nosso amor. Se vocês ainda assim não se identificarem com a leitura, significa que, infelizmente, nessa primeira quinzena, a mensagem não pode ser canalizada para vocês. Mas vocês podem se manter conectados ao nosso canal, porque todos os meses nós trazemos leituras quinzenais para todos os signos. Tudo bem? Nós vamos começar aqui a ver a situação dos escorpianos que estão solteiros. Quais serão as tendências para a vida amorosa dentro dessa primeira quinzena de agosto para os escorpianos. Vamos lá. Interessante. Aqui nós temos cartas de interações, tá? Então eu vejo os escorpianos já trazendo aqui, né, alguns de vocês escorpianos já trazendo nessa primeira quinzena um sentimento de romance em relação a uma pessoa que talvez vocês estejam conhecendo, uma pessoa por quem vocês estão começando a desenvolver sentimentos muito profundos, né? Pode ser uma pessoa com quem vocês estão ficando, pode ser uma pessoa que vocês estão conhecendo. E eu vejo que dentro dessa primeira quinzena vai haver sim uma situação de obstáculo em relação a essa situação. Mas o 9 de paus, ao mesmo tempo que ele se refere a um obstáculo, ele também mostra assim a possibilidade de vocês conseguirem contornar essa situação de uma forma positiva para vocês, tá bom? Então quem está se identificando com essa leitura, a gente consegue ver aqui uma situação de possível interação de vocês com uma pessoa que talvez vocês encontrem dentro dessa primeira quinzena ou que vocês já encontraram, tá bom? O Rei de Espadas vai mostrar aqui uma pessoa mais distante, uma pessoa mais racional do que emocional. Pode ser que alguns de vocês, escorpianos, estão se interessando por uma pessoa que é um pouco mais distante emocionalmente ou que aparenta ser um pouco mais fria. Ou então, vocês estão se relacionando aí com alguém dos signos de ar, seja Aquário, Libra ou Gêmeos, ou então vocês talvez vão precisar desenvolver também essa característica, tá? Porque se vocês estão gostando de uma pessoa e vocês estão investindo em uma pessoa e ela ainda se mostra distante emocionalmente de vocês, vocês também precisam incorporar esse padrão de comportamento em relação a essa pessoa para que vocês não caiam no crime, entre aspas, né? De dar mais do que vocês recebem, tudo bem? O conselho que eu vejo aqui para os escorpianos é para que vocês realmente tomem um pouco de cuidado, tá bom? Com as pessoas, com a pessoa que vocês estão conhecendo. Ou pelo menos se coloquem numa posição de defensiva, defendam um pouco mais a dignidade de vocês, caso vocês estejam realmente correndo atrás de uma pessoa que está distante emocionalmente de vocês, ou que aparenta estar dessa forma. Mas de todas as formas, apesar dos pesares, o 2 de copas como energia dessa primeira quinzena de agosto vem trazer uma energia muito favorável de encontro, né? De vocês terem alguns momentos com essa pessoa que vocês estão conhecendo ou que vocês vão conhecer dentro dessa primeira quinzena. Eu vejo que há sim a possibilidade, apesar de haver uma dificuldade, alguns impasses, eu vejo que há sim a possibilidade de vocês terem um relacionamento legal com essa pessoa, mas isso vai levar mais algumas quinzenas para se desenvolver de uma forma mais plena, de uma forma mais madura, porque nesse momento eu vejo sim alguma dificuldade de algumas das partes de se entregar. Interessante, né? Nós vamos agora dar uma olhada nas cartas, nas tiragens, na tiragem que a gente fez para os escorpianos que estão em relacionamento. Vamos ver quais são as tendências desse relacionamento dentro dessa primeira quinzena de agosto. Nós temos aqui o Cavaleiro de Ouros, o Cavaleiro de Copas, nós temos o Hierofante e nós temos o 6 de Paus como carta de energia para essa situação, né? Vocês que estão se relacionando, essa leitura
ela pode se encaixar muito com alguns casais homoafetivos, tá bom? Porque nós temos o Cavaleiro de Ouros e o Cavaleiro de Copas, que eu entendo que são um casal, né? Mas também não precisa ser, tá bom, gente? Pode ser um homem e uma mulher, pode ser simplesmente as características com as quais vocês vão contar. E eu vejo aqui que nesse relacionamento que vocês estão tendo, existe muita fidelidade com o parceiro, tá? Eu vejo que existe eu vejo que existe também bastante sentimento, que é mútuo, inclusive. Eu vejo que um parceiro ama muito o outro. Eu vejo que aqui há um desejo realmente de fazer uma união bacana. O Hierofante, dentro dessa primeira quinzena, para esse relacionamento, ele vai trazer uma energia de unificação de laços. Então, os laços que vocês têm uns com os outros serão mais fortes dentro dessa primeira quinzena, eles vão se estreitar, tá bom? No caso de alguns de vocês, eu vejo talvez pedido de casamento, tá? Ou então, para quem não tem realmente essa situação em vista, vocês simplesmente vão ter aí uma relação muito profunda, que vai se desenvolver para uma relação profunda, quase como se vocês estivessem casados, tá bom? Então, eu vejo um panorama muito positivo nesse relacionamento. O conselho que eu vejo é que vocês se entreguem para essa situação, se entreguem para essa pessoa, porque o Cavaleiro de Copas ele é idealista, né? Ele se entrega para aquilo que é do seu ideal. E eu vejo aqui vocês concretizando algumas vontades, tá? É até possível que alguns de vocês se juntem para morar juntos. E a carta de energia é o seis de paus, que fala de reconhecimento público. Então é por isso que há a possibilidade, sim, de alguns de vocês, isso está relacionado a pedido de casamento ou o casamento em si. Para outros, eu vejo bastante um reconhecimento das pessoas em relação a vocês como um casal. Então, se vocês não eram um casal oficial, se vocês não tinham, né, essa denominação de serem namorados, ou enfim, eu vejo que nessa primeira quinzena de agosto isso vai acontecer muito forte, tá bom? Quem se identificou com essa leitura, só se mantenha focado aí nos conselhos de vocês se entregarem para esse sentimento. Tudo bem? Nós temos aqui agora a nossa leitura para os escorpianos que estão trabalhando. Vocês podem ser empreendedores, ou então empregados com carteira registrada, ou autônomos, ou concursados, ou servidores públicos. Não tem problema. Qualquer tipo de trabalho que vocês tiverem, essa leitura pode servir para vocês, tá bom? Vamos ver se vocês se identificam com ela. Vamos lá. Nós temos o 2 de ouros, nós temos a sacerdotisa, nós temos o 6 de espadas e nós temos o rei de paus. Interessante, né? Eu vejo que muitos escorpianos dentro dessa primeira quinzena talvez estejam passando por uma situação de reavaliação em relação a esse trabalho, tá? O 2 de ouros é uma carta que fala da pessoa que busca equilíbrio, da pessoa que busca, enfim, equilibrar uma coisa com a outra. Nós temos aqui também nessa primeira quinzena a energia da sacerdotisa, que é uma energia de introspecção, de uma pessoa que consulta a própria intuição e a própria sabedoria interna para poder entender uma situação e depois tomar uma decisão em relação a isso. Numa tiragem para a vida profissional, só um minutinho, gente. Numa leitura para a vida profissional, a Imperatriz fala de avaliação, de vocês se colocarem numa condição em que vocês estão reavaliando se esse trabalho vale a pena ou não continuar, tá? E nós temos aqui no futuro próximo o 6 de espadas, que é uma carta que fala de transição, de você deixar algo para trás para seguir adiante. É por isso que eu enxergo que muitos de vocês, escorpianos, estão lidando aí com uma situação de vocês quererem sair dessa empresa para entrar numa outra, tá bom? Eu vejo isso muito forte, se vocês se identificarem com essa leitura. E a energia é o rei de paus. O rei de paus ele sabe o que ele quer. O rei de paus ele sabe exatamente aonde ele quer trabalhar nos seus projetos pessoais. Então eu vejo que vocês estão talvez aí frustrados com o trabalho, porque vocês não têm a autonomia que vocês gostariam de ter. Ou estão passando funções para vocês que não é o que vocês gostariam de fazer. Conselho, de fato, eu vejo que há necessidade sim de vocês se interiorizarem em vocês mesmos, há necessidade de vocês se interiorizarem na intuição de vocês, que vocês estudem essa situação, esse emprego e vejam se vai valer a pena continuar investindo nele, tudo bem? Se vocês sentirem que não, eu vejo que dentro dessa primeira quinzena é favorável que vocês tomem uma atitude de seguir adiante, talvez até se desligar dessa empresa se for necessário,
Tudo bem? Bacana. Então agora nós vamos para a nossa última leitura, que é a leitura muito especial, que é a leitura para os nossos queridos escorpianos que estão desempregados. Dentro dessa dessa primeira quinzena de agosto, perdão, vamos ver quais são as energias, tá bom? Aqui o Rei de Espadas ele caiu invertido e aqui eu não estou mais fazendo a tiragem para vocês durante a gravação, tá? Talvez eu volte a fazer isso, porque eu vi que realmente é importante que vocês vejam que as tiragens elas não são manipuladas, elas realmente são pegas de forma aleatória, através de embaralhar as cartas. Mas como estava ficando muito grande o vídeo, eu senti que estava atrapalhando alguns de vocês, tá bom? De todas as formas, eu vejo que alguns de vocês, escorpianos, que estão passando por essa situação de desemprego, vocês foram muito sabotados, né, por alguém dentro dessa empresa. Eu vejo aqui talvez até uma situação de alguns empreendedores que tinham um negócio, que tinham uma coisa andando e de repente foram atraiçoados por alguém que tirou essa oportunidade de vocês, né, que roubou a ideia de vocês, ou então no sentido de para quem é empregado. Eu vejo que vocês estavam fazendo parte de uma profissão, de uma empresa, perdão, que tinha bastante recurso para poder oferecer para vocês, salário bom, que tinha tudo para poder dar uma vida, uma jornada profissional dentro dessa empresa muito longa para vocês. E, no entanto, infelizmente, essa situação foi cortada por causa de uma pessoa, né, uma decisão que tomaram em relação a vocês, que deixou vocês sem emprego, tá bom? Só que nessa primeira quinzena, eu vejo vocês começando a ser mais dono de vocês mesmos, do trabalho de vocês. Eu vejo que é muito possível que alguns de vocês comecem a querer tocar negócios sozinhos, ou então eu vejo vocês também muito apegados aos valores que vocês adquiriram no passado, né? Todo o conhecimento que vocês adquiriram, e seguindo adiante no novo caminho, tá bom? Eu entendo que é uma situação de injustiça para muitos de vocês. Era uma demissão que não deveria ter acontecido. Foi uma demissão que deixou vocês muito para baixo, até porque nós temos aqui o 10 de ouros e depois nós temos os 4 de ouros como resultado dessa ação, né? Nós temos, mas no entanto, o 4 de ouros fala de capacidade. O 4 de ouros, perdão, fala de ter posse, fala de ter recursos para poder fazer algo, né? O conselho que eu vejo é que há necessidade de vocês serem mais realmente de raciocínio, tá? Para que vocês possam colocar na balança essa situação, para que vocês possam entender melhor a situação, porque eu vejo que muitos de vocês, escorpianos, estão um pouco perdidos. Vocês não entendem o porquê vocês foram demitidos ou porquê que Deus permitiu que essa pessoa passasse a perna em vocês. Mas eu vejo que vai ser necessário aqui nessa primeira quinzena que vocês se mantenham aí firmes e resistentes, tá? Porque nós temos uma energia de uma pessoa que precisa se reequilibrar emocionalmente e mentalmente e ela precisa de um tempo para ela. Tudo bem? Nós temos aqui como energia o 5 de ouros, que fala de se sentir abandonado, se sentir desgarrado em relação ao mercado de trabalho. E é assim que eu vejo muitos os escorpianos nessa leitura, tá? Mas quando vocês assumirem essa postura também mais rígida, essa postura um pouco mais fria, vocês vão entender que realmente no mercado de trabalho, infelizmente, existem situações que conspiram contra a gente mesmo, tá? Tem pessoas que querem demitir a gente de fato e são demissões injustas, né? Mas o 4 de ouros no futuro próximo de vocês mostra vocês conseguindo recuperar um pouco o senso de valor próprio como profissional que vocês têm. Tudo bem? Vamos ver aqui uma mensagem especial para os escorpianos que se identificaram com essa leitura, né? Que é uma situação difícil, é uma situação em que muitos escorpianos foram demitidos de forma injusta, é uma situação em que foi-se cortado deles uma coisa muito bacana que eles tinham, e agora eu vejo muitos escorpianos tentando recomeçar, apesar de que muitos dos escorpianos já têm aí alguns recursos muito valiosos para fazer isso acontecer. E dentro dessa perspectiva, qual será a mensagem de amor, né, de esperança que nós podemos trazer para os nossos queridos
escorpianos dentro dessa primeira quinzena de agosto, em relação à sua situação de desemprego. Quais serão as mensagens? Qual será a luz? Para os escorpianos, que nós podemos trazer em relação a essa situação. Olha só que interessante, né? Veio aqui uma carta falando de casamento. Eu sei que para quem está desempregado talvez isso não faça sentido, tá? Mas para alguns de vocês, vale a pena vocês conferirem que talvez vocês precisem encontrar ajuda com o cônjuge de vocês, se vocês tiverem um relacionamento, tá bom? Porque o 10 de ouros, primeiro que é uma carta que fala de uma instituição, que pode ser familiar, pode ser um casamento mesmo, e eu vejo vocês lidando aí com essa dificuldade, tá? Então eu vejo alguns escorpianos passando por uma profunda fase de transformação na vida de vocês, em que talvez nem só a questão do emprego esteja em jogo, tá? Talvez tenha até uma questão aí de relacionamento. O Rei de Espadas é uma pessoa que faz o divórcio, o Rei de Espadas é uma pessoa que faz cortes. Interessante, né? Essa leitura ficou um pouco mais abrangente do que eu pensei que seria. Vamos ver aqui qual é a próxima mensagem de luz e de clarificação que nós podemos ter em relação a essa situação em que os escorpianos se encontram. Aqui a carta de morte para mim apareceu a carta da morte, que realmente confirma essa fase de transformação, que é uma coisa extremamente profunda. Eu vejo muitos escorpianos recomeçando do zero mesmo. Interessante. Escorpianos, se vocês não se identificarem com essa leitura, vocês também podem deixar nos comentários, tá? Porque às vezes tem uma outra forma de encaixar essa leitura no contexto de vocês. Vamos ver aqui qual é a luz e o amparo que nós podemos trazer para os escorpianos em relação a essa situação que eles estão vivendo. Bateis e abrir-se-vos-á. Interessante. Eu vejo aqui muitos escorpianos passando por uma situação em que a vida de vocês está sendo afetada em vários níveis, tá bom? Então é possível que essa situação de desemprego esteja trazendo até problemas dentro do casamento para quem está casado, ou para quem tem família, ou para quem tem alguém que depende de vocês, que conta com o salário de vocês todo mês. Eu vejo uma dificuldade na questão familiar. Essa situação de transformação está mexendo muito com vocês. E aqui nós temos a mensagem Batei e abrir-se-vos-á, que fala que, como seres divinos, nós temos o direito de estarmos em perfeita comunhão com o nosso Pai, e a gente pode pedir aquilo que a gente precisa para poder contornar uma situação, tá bom? Então, de fato, é uma situação que vai precisar que vocês tenham um pouco de frieza, tá? Porque eu imagino que vocês estão se sentindo muito abandonados, muito vitimizados por essa situação, que pode ter sido de injustiça, pode até estar relacionado com justiça, principalmente se alguns de vocês estão passando aí também por alguma situação no casamento. O conselho que eu vejo é que há necessidade de que vocês confiem, né? Se vocês tiverem de recorrer à justiça para poder conseguir aquilo que vocês merecem, principalmente se vocês foram demitidos de uma forma injusta, se vocês passaram por alguma situação de abuso dentro do trabalho, eu vejo que é importante que vocês corram atrás do direito de vocês, tá? O 4 de ouros, ele é assim, tá? O 4 de ouros, ele é uma pessoa que olha bastante para sua própria, para os seus próprios direitos, né? E eu vejo que muitos de vocês vão precisar realmente correr atrás disso. E aí é assim, né? Muita confiança, porque é aquela mensagem, batei e abrir-se-vos-á. Há necessário confiança, é necessário, tá vendo?
Muitos de vocês tendem a deixar essa situação para lá, muitos de vocês não querem também saber muito com isso, em relação a essa questão que vocês estão passando. E eu vejo vocês aqui abandonando o barco, né? Só que é necessário que vocês vão de volta para essa situação e que vocês batam na porta. Bater na porta no sentido metafórico, tá bom, gente? Estou querendo dizer que se vocês tiverem de recorrer em alguma situação legal na justiça, é importante que vocês defendam os direitos de vocês, tá bom? E o 4 de ouros fala que vocês conseguem, se for a questão, tá? Se for o caso de vocês recorrerem à justiça, para poder fazer com que a justiça seja feita em relação a essa situação, tá? Eu também estou vendo aqui alguns empreendedores, alguns escorpianos aqui são empreendedores, eles passaram por uma situação, talvez até de karma, tá? Que acabou fazendo vocês perderem aquilo que vocês tinham, e isso afetou a vida de vocês em muitos níveis, tá? Até na questão de relacionamento para muitos de vocês. Só que eu vejo que a justiça divina está a favor dos escorpianos, porque provavelmente não foi uma situação, perdão, em que vocês foram, como que eu posso dizer? Vocês foram passados para trás. Interessante. Essa leitura ela está ficando um pouco específica demais, tá, gente? E nesse caso, se vocês tiverem algum feedback para fazer em relação a essa leitura, se vocês se identificaram com algumas partes, mas não tanto com outras, deixem no comentário. É interessante que vocês procurem adaptar essa leitura no contexto individual de vocês, tá? Mas então, só para resumir, e usando palavras bem resumidas para poder tentar encaixar essa leitura no contexto geral, né, que a gente acabou pegando aqui várias situações. Nós temos então vocês vindo de uma situação de estabilidade, de uma situação até de felicidade em relação ao que vocês tinham. E eu vejo isso sendo boicotado para vocês, né? Uma pessoa que demitiu, ou então alguém que puxou o tapete, ou então alguma questão aí dentro da família que vocês estão passando com essa situação de desemprego. E eu vejo que há necessidade de vocês lutarem pelo que é de vocês, tá? Porque eu entendo, e a justiça divina entende, que foi uma situação de vocês terem sido passados para trás e vocês precisam recuperar o que vocês perderam, tá bom? Vou fazer o seguinte. Vou pedir mais uma carta de clarificação em relação a essa situação de desemprego. Eu realmente espero que essa mensagem chegue para os escorpianos que estão passando por essa situação, que podem se identificar com a leitura, porque eu vejo aqui uma situação bem difícil para vocês mesmo. Mas eu vejo que há solução, tá? O 4 de ouros é uma pessoa que toma posse daquilo que é seu, então há a possibilidade de vocês lutarem a favor dessa situação pela qual vocês estão passando. Vamos ver aqui o que causou essa situação, né? De perda de emprego, se está relacionado com também questões da família. Eu vejo aqui que muitos de vocês, escorpianos, vieram trabalhando por essa situação, nesse trabalho. Mais uma vez eu vejo muitos empreendedores, tá? Que não são registrados com carteira assinada, mas tinham algum negócio e alguém pode ter passado, pode ter dado um golpe mesmo em vocês. É uma coisa pela qual vocês trabalharam muito duro e que vocês conseguiram chegar aí numa sociedade que vocês tinham e de repente isso foi tirado de vocês. Ou então, para quem não for empreendedor, continuem naquela situação de vocês terem sido realmente demitidos por uma situação injusta e que vocês vão precisar lutar pelo que é de vocês. Quando eu falo lutar pelo que é de vocês, sim, eu estou me referindo à situação de uma pessoa, de uma empresa ter demitido vocês e não ter pago tudo o que estava na lei, ou então vocês que são autônomos, né, foram deixados para trás sem ter nenhum direito. Mas aí é possível que vocês tenham tido, sim, vínculos empregatícios nessa empresa, ainda que vocês não estivessem com a carteira assinada, ainda que não tivesse nenhum documento comprovando essa situação que vocês tinham, essa condição de empregados, né, dentro dessa empresa, vocês têm vínculos empregatícios, porque se vocês foram todos os dias para essa empresa, né, trabalhando as 8 horas, enfim, por dia, eu vejo que isso, dentro da lei,
pelo que eu entendo, já é caracterizado como vínculo empregatício. Então, se foi essa questão, tá, escorpianos? E prestem atenção nisso, se vocês se identificarem com essa leitura, que é uma mensagem para vocês. Se foi o caso de vocês terem sido cortados de uma empresa e eles não pagaram para vocês o que eles deveriam pagar, principalmente se vocês não eram de carteira registrada, se vocês tinham aí um acordo de cavalheiros, né, que acontece em algumas situações, ou até mesmo se vocês tivessem sido PJ mesmo, tá? Porque mesmo quem é PJ, se vocês tiverem vínculo empregatício com a empresa precisa, não pode simplesmente demitir vocês e deixarem vocês saírem com uma mão na frente e outra atrás, tá? Mesmo pela lei, vocês podem sim lutar pelos direitos de vocês. E mais uma vez é a mensagem que a gente viu aqui, né? Bater e abrir-se-vos-á. Então eu sinto que muitos de vocês escorpianos vão se identificar com alguma dessas situações. Essa foi uma leitura muito abrangente, tá? Que acabou trazendo aqui questões mais profundas. Tem aí uma questão muito séria de transformação para alguns escorpianos em relação a esse processo, que está mexendo não só com a parte do desemprego, mas também com a parte da família, tá bom? E é interessante que vocês busquem ajuda judicial se realmente for o caso, tá? Mas eu vejo que vocês conseguem se reerguer dessa situação. Até porque a mensagem do bater e abrir-se-vos-á é uma mensagem que basicamente diz aquilo que está disponível para todos nós, né? São fases na nossa vida. Eu realmente espero que essa leitura possa ter ajudado vocês, meus queridos escorpianos. Se vocês tiverem qualquer feedback negativo ou positivo para fazerem, podem deixar nos comentários. Esse canal ele vai ser criado a partir das necessidades de vocês. Também vou mandando vibrações de paz, de harmonia e de amor para todos os escorpianos que estão desempregados e que se encontram numa situação de injustiça. Vamos mantendo a fé, porque dentro dessa primeira quinzena é possível que vocês façam as movimentações necessárias para poder defender aquilo que é do direito de vocês, tudo bem? Muita paz e muita luz para todos nós.